Ação de quórum, segunda chamada. Senhores vereadores, por favor, vereador Flávio. Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente reunião e peço a todos que, de pé, façamos uma saudação ao pavilhão nacional. Senhor secretário, leitura de um salmo bíblico. Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário, porque a Sua bondade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em Teu nome levantarei as minhas mãos. Homenagem póstuma. Não havendo homenagem póstuma, em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a ata encontra-se aprovada. Registro a presença do secretário adjunto de Serviços Públicos, Francisco Clemente. Bem-vindo. Senhor secretário, leitura do expediente do Executivo. Expediente do Executivo. Secretaria Ofícios. Secretaria Municipal do Governo. 573. Encaminha a prestação de contas do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, referente ao período de janeiro a março de 2015. As comissões pertinentes. 574. Encaminha a prestação de contas do Fundo Municipal de Esporte e Lazer, referente aos meses de março e abril de 2015. As comissões pertinentes. 578. Em resposta ao requerimento 295, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre a apreensão de animais soltos nas vias públicas. Vista ao requerente. 579. Em resposta ao requerimento 319, de autoria do vereador Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre a elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos. Vista ao requerente. 580. Em resposta ao requerimento 291, de autoria do vereador Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre a segurança dos próprios municipais. Vista ao requerente. 581. Em resposta ao requerimento 332, de autoria do vereador Marcos Tadeu Sansão, contendo pedido de informações sobre a revitalização da pista de skate do Parque Municipal Antônio Molinari. Vista ao requerente. 582. Em resposta ao requerimento 344, de autoria do vereador Joaquim Alves, contendo pedido de informações sobre a implantação de unidade escolar no loteamento Jardim Itamaraty 3. Itamaraty 3. Vista ao requerente. Atos oficiais, decretos. 11.606.
Nomeia representantes para integrarem o Fórum Municipal de Educação de Poços de Caldas. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. 11.607. Nomeia representantes para integrarem o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. 11.608. Convoca a 13ª Conferência Municipal de Poços de Caldas e dá outras providências. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. 13ª Conferência Municipal Da Saúde. 13ª Conferência Municipal de Saúde de Poços de Caldas. Saúde. Alguma dúvida? Não falaram de qual conferência. Trata-se da convoca a 13ª Conferência Municipal de Saúde de Poços de Caldas e dá outras providências. Obrigada. 11.609. Abre créditos suplementares às dotações orçamentárias no valor de R$ 1.082.500. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. 11.610. Dispõe sobre exoneração e nomeação para o cargo em comissão de gerente da seção do CREAS. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. 11.611. Concede autorização de uso a título precário do ginásio poliesportivo Dr. Arthur de Mendonça Chaves, Show Belo, 20 de junho. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. Expediente dos vereadores. Projeto de decreto legislativo. 9. Concede o diploma de honra ao mérito ao senhor Paulo Molinari, autoria do vereador Antônio Carlos. Às comissões pertinentes. Requerimentos. 442. Requer a retirada de tramitação para novos estudos do processado legislativo 23 de 2015, que contém projeto de lei complementar que altera, revoga e consolida a lei número 2.427 de 1976, que institui o Código de Posturas Municipais. Autoria da vereadora Maria José Escaciotti e outros. Onde está o requerimento? Data vênia aos vereadores, eu vou indeferir porque eu não estou vendo razão, já que está tramitando aqui na casa, já que está sendo discutido, eu não estou vendo razão para atrasar mais ainda o processo, já tão atrasado, um código de 1976. Eu acho que está em discussão, não está em decisão. Com a palavra, vereadora Maria José. Senhora presidente, senhores vereadores, a questão do pedido não é uma decisão minha, é uma decisão, mas foi uma decisão que nós tomamos aqui. Não estavam todos os membros da comissão, por isso esses aí estão assinados, somente os que estavam aqui, porque foi em referência à instituição da própria mesa que nomeou pessoas para fazer o estudo deste código. Não é? E como também as pessoas que foram indicadas pelo prefeito. Na hora que nós recebemos o código, que foi agora, quinta-feira passada, né, nós falamos, olha, quem são as pessoas que são os representantes aqui da Câmara, porque foi indicado numa sessão, nós votamos, inclusive. Buscando a portaria, senhora presidente, nós não conseguimos a portaria da indicação dos nomes das pessoas da Câmara que foram indicadas. Nós conseguimos a portaria do prefeito com a indicação das pessoas que, por isso, né, olha, que tipo, então, de estudo, porque é um código grande, sei muito bem do interesse, né, de todas as pessoas envolvidas, mas é um processado muito grande, muito amplo, que, inclusive, a Comissão de Justiça já estava anteriormente fazendo estudos sobre este material que compõe o processado, e nele mesmo nós já tínhamos visto uma série de outras alterações que eram necessárias. Por isso,
o nosso zelo com o processado de pedir a retirada para que nós pudéssemos, de novo, retomar, ver quem eram as pessoas que tinham sido indicadas pela Câmara, com as pessoas indicadas pelo prefeito municipal, para nós tomarmos pé desses estudos também que foram feitos. Porque o que nos chegou aqui, nós sabemos que é um estudo já de muito tempo que foi feito, não é? Porque nós já estávamos fazendo isso, nós já fizemos esses estudos começo do ano, né? Fizemos diversas reuniões, até com a participação de alguns outros vereadores que acabaram aí nos auxiliando. Então, por isso, o zelo da retirada do processado, que não é para atraso, mas para realmente nós estudarmos, porque já existem mudanças que podem ser aí, que foram propostas que podem ser modificadas, e para nós ouvirmos tanto as pessoas da casa que foram indicadas, já que não achamos a portaria, quem eram os indicados, como as pessoas que foram indicadas pelo prefeito, que nós não tivemos contato algum, né, para isso. Por isso foi essa retirada, porque nós dessemos esse tempo. Então, é o zelo sobre o processado que nós estamos, por isso, o pedido de retirada. Data vênia, vereadora Maria José, eu quero só comunicar que as assessorias não fizeram análise ainda. E as nossas assessorias, elas fazem parte dessa comissão instituída pela mesa diretora. Isto não é uma portaria, foi uma comissão de trabalho compartilhado entre Executivo e Legislativo para otimizar a questão do Código. Não significa que os vereadores não vão participar, muito pelo contrário. E a Comissão de Justiça, como começou um trabalho de análise aí anteriormente, eu convidei e falei com o presidente da Comissão de Justiça, o vereador Paulo Tadeu, que a comissão pudesse trabalhar juntamente com as nossas assessorias, doutor Hernani, doutor João, juntamente com quem o prefeito indicou, que foi o Flávio Ortega, que é aquele que trabalha diretamente em relação ao Código de Postura, para nos auxiliar e que nós pudéssemos fazer um código juntos, em conjunto. Então, é apenas, e eu quero deixar claro, que as assessorias nossas, que dão todos os suportes, o tempo todo, em todos os nossos processados, eles nem chegaram a avaliar. Então, não tem nada já errado ou certo, está sendo feito um projeto para discussão dos vereadores, nós apenas estamos começando um processo de discussão. Isso aí, eu vou manter eu indefiro a retirada, eu vou manter a minha posição, porque eu sei que não está sendo feito nada atropelado, e muito menos sem falta de zelo, e eu entendo aí a sua preocupação, mas tenha certeza que jamais será feito um código desta forma, atropelado dessa maneira. Então, é uma análise, a Comissão de Justiça, o vereador Paulo Tadeu, que é o presidente da Comissão de Justiça, eu falei com ele para que a comissão, nas reuniões que acontecerem, que não teve nenhuma reunião ainda, nem teve uma reunião, teve apenas trocas de e-mails em relação ao que estava sendo proposto pela casa e ao que um projeto anterior que fizeram há muito tempo atrás, que não significa que vai ser aceito pela casa, porque isso vai dar muito debate. A questão do Código de Postura vai dar audiência pública, uma série de coisas. Então, eu acho somente que nós vamos atrasar mais uma vez essa questão, visto que não é uma decisão, visto que nós estamos em plena discussão. Quero esclarecer também que não houve portaria, houve um ofício do prefeito indicando o Flávio para que ele pudesse estar colaborando. Apenas isso. E as nossas duas assessorias, mais a Comissão de Justiça. Eu não acho que isso está havendo atropelamento de nada e muito menos invasão de competência ou falta de ética nessa atitude. Então, eu vou manter, vereadora José, visto que também não tem assinatura de toda a Comissão de Justiça, eu indefiro a retirada do projeto, embora tenha certeza que as discussões estão amplificadas para todos aqueles que quiserem participar. Pois não, vereadora. Senhora presidente, eu acho que as palavras que foram colocadas aí não foi questão de atropelamento, não foi a questão de condição ética, não foi nenhuma dessas condições.
A nossa questão foi exatamente, nós abrimos essa discussão. Então, nós já tínhamos recebido este mesmo projeto, que era o processo, era o objeto de estudo da Comissão de Justiça. Nós nos reuníamos fora do dia de comissão para nós estudarmos e, óbvio, de forma alguma passaríamos sem as nossas assessorias. Nenhum de nós nos meteríamos a isso. Mas era uma questão de estudo, que é o papel do vereador. Nós também estudamos, vendo o que está acontecendo em outros lugares. Então, quando foi instituído, não é? Foi instituído. No meio do caminho, nós paramos, inclusive, com essas reuniões, porque nós julgamos que nós estaríamos interferindo numa proposta da própria mesa, já que estão instituindo pessoas, estão nomeando pessoas, então vamos aguardar, porque fará parte do nosso grupo. Então, quero deixar bem claro aqui, senhora presidente, que de forma alguma nós estamos interferindo, nós estamos querendo atrasar o processo, mas nós estamos, sim, querendo ampliar, primeiro com essas pessoas que foram indicadas, que são agora a nossa assessoria, como a senhora mesmo já disponibilizou os nomes, e as pessoas que foram indicadas pelo prefeito, não é? E que todos os vereadores tomem realmente condições de discussão, não é? Porque vai ter de ser visto para ali cada um daqueles artigos ali, porque no próprio estudo que nós já estávamos fazendo sobre esse material nós já tínhamos visto. Então foi questão de zelo, talvez o excesso de zelo que a senhora, como não está conseguindo ver, está vendo como uma maneira de reter para atrasar, que de forma alguma é uma condição que nós queríamos, porque nós já tínhamos disponibilizado o nosso tempo, o nosso estudo e os nossos levantamentos para realmente tornar o nosso código de postura um código de postura de 76 que contemplasse 2015 e mais 10 anos aí para frente. É só essa. Mas acato o seu indeferir aí sobre a questão, sem problema nenhum, porque isso aqui é uma questão democrática, né? Então, que o código de postura, senhores vereadores, agora estão aí. Nós estamos bem atentos para que realmente aconteça essa discussão agora um pouco mais acelerada. Muito obrigada. Vereadora Maria José, só respondendo, porque jamais eu faria algo para os vereadores não participarem. Outra coisa, quando nós fizemos a solicitação para fazer essa equipe, vamos dizer, que nós fizemos com as nossas assessorias, foi antes dos senhores iniciarem o estudo. Foi logo nos primeiros momentos do início da minha presidência. Portanto, eu estou muito tranquila e eu vou manter realmente indeferido, porque eu sei, tenho consciência plena que jamais nós estaríamos engessando uma discussão desse porte. Jamais. Tanto é que eu convidei, falei com o vereador Paulo Tadeu para que a Comissão de Justiça integrasse ou totalmente, ou quem vocês quisessem, para nós darmos andamento a essa questão do Código de Postura, e o Paulo, se quiser a palavra, eu posso passar a ele, porque eu acho que essa situação tem que ficar muito bem clara, porque a intenção realmente foi agilizar no sentido de estudar conjuntamente a situação, e não é questão de grupo. Pode ter certeza disso? Com a palavra, o vereador Paulo Tadeu. Senhora presidente, eu só queria que a gente pudesse fazer uma reunião essa semana com a presidência, ou com a mesa e com a Comissão de Justiça, para a gente aprofundar um pouco essa discussão, porque há algumas questões que precisam de fato ser levantadas, eu vejo algumas razões, por outro lado também vejo o seu compromisso de votar essa importante matéria. Então seria interessante que nós pudéssemos fazer uma reunião e a gente estabelecesse os papéis da Comissão de Justiça, que iniciou esses estudos, a forma como isso seria feito, e eventualmente até a gente definir um cronograma para que esse processado pudesse caminhar aqui na casa. Eu acho que o importante é que, ao final, a gente possa produzir um bom código de posturas para o município. Indeferido. 443. Requer a retirada de tramitação para novos estudos do Processado Legislativo 48 de 2015, que contém projeto de lei que dispõe os conselhos municipais nos termos do artigo 100 da Lei Orgânica do município de Poços de Caldas, autoria da vereadora Maria José e outros. Quais outros vereadores, por favor, senhor secretário? Requerimento
443 está assinado pela vereadora Maria José e pelo vereador Tiago Cavelanha. Embora eu também seja autora e não estava sabendo de nada, eu gostaria que a Maria José ou o vereador Tiago pudesse explicar o porquê, solicitar a explicação do porquê essa retirada, visto que eu também sou autora e não fui consultada no sentido de também estar colaborando e participando efetivamente de algo que nós construímos juntos. Então, eu gostaria de uma explicação, visto que eu tenho informações que já passou pela Comissão de Justiça, e a Comissão de Justiça me parece que está com tendência ou deu um parecer favorável. Então, eu só gostaria de saber por quê e também por que eu, como autora, não fui aí consultada nesse sentido. Senhora presidente, senhores vereadores, a questão dos conselhos realmente foi uma lei construída pela senhora, que eu e um processado que eu e o Tiago também acreditamos que exige essas mudanças e por isso assinamos juntas, mas houve um alerta dentro, e talvez por um descuido nosso, um descuido da nossa comissão, um descuido pessoal nosso, que somos os autores, e por isso que ainda não tinha buscado a sua assinatura, de que há, dentro do processado, conselhos que estão sendo criados por lei complementar e conselhos que estão sendo criados por lei ordinária, e que está dando uma questão dúbia no processado, não é? E os conselhos que já são tão fragilizados em termos de representatividade, sejam deliberativos, sejam consultivos, né, precisam mesmo desse suporte. Então, nós pedimos para que nós pudéssemos fazer essa revisão em conjunto, e por isso eu comentei com a senhora vereadora, com a senhora presidente, desculpe, a senhora presidente, não fui buscar a sua assinatura, mas foi comentado anteriormente que nós estávamos tirando também, porque a senhora já até sabia do fato que seria pedido, né? Então, vou ter que responder. A senhora mesmo comentou, então, somente por isso. Mas, obviamente, com o poder da mesa, decide-se o voto, não sem problema algum. Eu somente queria dizer que eu fiquei sabendo hoje através da resenha. Somente isso. E depois comentei com a senhora quando nós estávamos vindo junto do estacionamento. É algo também que eu não compreendo, visto que nós temos, pode-se fazer emendas modificativas, pode-se fazer emendas aditivas, pode-se fazer emendas supressivas e acertar, né, acertar o projeto naquilo que é preciso, porque é assim que faz a tramitação na casa. Quando as comissões julgam que exista problema, elas sempre recorrem às nossas assessorias, fazem as emendas, e não para mim surpresa, desde que eu me encontro nesta casa, a retirada desta maneira, porque tem alterações ou tem coisas que a comissão legitimamente está considerando errado. Então, eu também vou indeferir. Eu acredito que as comissões podem fazer as emendas supressivas, aditivas, todas as emendas, para que a gente possa dar continuidade ao processado, e isso não significa que não é porque eu não assinei, jamais eu seria mesquinha nesse ponto, mas é porque eu acredito que nós temos que valorizar as nossas assessorias, como sempre nos ajudam com a questão das emendas, e acertar o projeto. Quantos projetos, não só nossos, mas do Executivo, nós acertamos dentro do processo do trâmite da comissão. Então, é nesse viés que eu não estou conseguindo dar esse entendimento, ter esse entendimento. Vereador Tiago Cavelanha. Senhora presidente, como a senhora tinha pedido a minha intervenção, ouvi aí a que a senhora colocou, ouvi que a vereadora Maria José brilhantemente tentou explicar. Eu não entendo como que nós vamos conseguir corrigir o fato de que conselhos foram criados por leis complementares, ou o fato de conselhos serem criados por leis ordinárias através de emenda. Já está aí dizendo que a tramitação é justa e necessária? Eu também acredito que sim, mas são correções que, no meu entendimento, não podem ser feitas através de emenda. Então, a menos que eu esteja muito enganado, eu faço coro com a vereadora Maria José Scacciotti, pautando aí pela prudência e uma melhor análise da retirada desse processado. Mas como, repito, as palavras da vereadora, poder da presidência que comanda se defere ou não este nosso requerimento escrito. Obrigado. Só para tentar esclarecer. Com a palavra o vereador Flávio Faria.
Só queria contribuir para o debate. Eu até procurei a semana passada a vereadora Maria José, na Comissão de Administração Pública. Nós fizemos uma leitura prévia em relação ao projeto, que entendo que é relevante, importante, e inclusive o vereador Paulo Tadeu estava próximo na hora que eu manifestei com a vereadora Maria José, a preocupação em relação a algumas questões. Essa preocupação nós levantamos na Comissão de Administração Pública em relação a esses dois tipos de conselhos que estão sendo criados, e até a vereadora ficou de fazer uma avaliação em relação ao processado, e agora entrou com um pedido aí para retirada, mas eu vou até ser solidário à vereadora, porque eu não vejo, assim, hipótese alguma, que isso vai atrapalhar ou vai dificultar. Acho que tanto permanecendo como também retirando, não vai viabilizar, em hipótese alguma, o trâmite aí, ou a aprovação desse projeto. Reconheço, até sou favorável aí à preocupação da vereadora, mas só para destacar que foi legítima a preocupação. Foi legítimo a preocupação por parte da vereadora, até de cumprimentar a vereadora Maria José, porque eu manifestei com a senhora, achei que nós íamos discutir isso na comissão de Justiça, com a Administração Pública, a senhora já foi muito rápida aí, preocupada com a questão que eu acho que é muito pertinente, já retirou. Então, eu vejo legítimo, só queria também aí manifestar essa questão de entender a preocupação por parte da vereadora Maria José. Muito obrigado. Aqui consultando a assessoria, o doutor Hernani que já me pontuou que é totalmente possível fazer as devidas correções com o processo em tramitação. Ele me pontuou que todas as correções necessárias serão possíveis serem feitas. Estou aqui ouvindo nossa assessoria. Perguntei para ele, se não puder, eu vou deferir, se não, eu vou indeferir e que sejam feitas as emendas necessárias para que o projeto possa continuar. E ele me garantiu, como nosso assessor jurídico não está aqui presente, mas nosso assessor técnico legislativo, que essas correções que a Comissão de Administração vai propor, visto que a Justiça me parece que já encaminhou o parecer favorável, nós vamos poder dar tramitando. Portanto, eu estou indeferindo também a retirada desse processado. Senhor secretário. 444. Votos de congratulações ao COMPET, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, pela realização da 3ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Autoria da vereadora Regina Cioff. Em discussão. Em votação. Pois é. Acho que eles estão com... Flávio, por favor. Requerimento aprovado por 13 votos. 445. Votos de congratulações ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente pela realização da Conferência Regional Territorial dos Direitos da Criança e Adolescente, realizado no dia 26 de junho de 2015, autoria da vereadora Regina Cioff. Em discussão. Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. 446. Pedido de informações sobre o direito dos acompanhantes de pessoas com deficiência à gratuidade no transporte público. Autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão. Requerimento, vereador Flávio Faria. Em votação. Rogério, não está dando. Requerimento aprovado por 13 votos. 447. Pedido de informações sobre os radares na Avenida João Pinheiro, autoria do vereador Flávio Faria e Paulo Eustáquio. Pois é. Em discussão. Desculpa.
Calma, Tiago. Desculpa, eu não vi. Vereador Lical, que pediu? E mais algum vereador pediu? Eu não vi. Vereador Antônio Carlos Pereira. Pedido de leitura, a pedido do vereador Antônio Carlos Pereira e Luiz Carlos. Sabemos que os radares de trânsito cumprem importante função de controle do cumprimento das normas de trânsito, tendo por escopo a diminuição dos acidentes e, consequentemente, preservando a vida no nosso maior patrimônio. No entanto, é disso que tais multas acabam por gerar grande lucratividade, por vezes se transformando em grande fonte de renda para o órgão fiscalizador, seja nacional, estadual ou municipal, e nem sempre com devido retorno para melhoramento do sistema de trânsito. Dentro desse contexto, analisando os recentes radares instalados na Avenida João Pinheiro, ouvindo o clamor dos postos caldenses que por lá passam, me parece que, apesar da boa intenção da administração, o sistema automático não metrológico de fiscalização pode e deve passar por melhoria. Esclarecendo que por sistema não metrológico de fiscalização, nos termos da portaria 16/2004 da Denatran, compreende-se o conjunto constituído pelo instrumento ou equipamento de controle não metrológico, o módulo detector veicular e o dispositivo registrador de imagem por processo químico ou digital que não necessita da interferência do operador em qualquer das fases do seu funcionamento. Se não vejamos, recentemente, em matéria exibida na IPTV, foi noticiado o alto índice de infrações de trânsito captadas naquela avenida e a principal infração é a prevista no artigo 208 do Código Nacional de Trânsito, ou seja, avançar sinal vermelho. Por causa desse alto índice de ocorrência desse tipo de infração, acabou por gerar dúvidas sobre a confiabilidade do sistema, uma vez que são várias as denúncias, reclamações e supostas provas recebidas por esses vereadores, via as redes sociais, vídeos e no próprio gabinete, denunciando que o tempo do sinal amarelo está bem abaixo daquele determinado pelo Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, conforme resolução 483 Denatran, que aprovou o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, volume 5, sinalização semafórica. Vale ressaltar que o artigo 5º da portaria, supramencionada, determina que os sistemas instalados estão sujeitos à fiscalização do Inmetro ou entidade por ele delegada. Outro ponto a ser destacado é que a Denatran determina que o sinal amarelo tenha duração de pelo menos 4 segundos nas vias com velocidade média de 60 km por hora. No entanto, é a Prefeitura que tem autonomia para estabelecer o tempo do sinal amarelo mais adequado para o trânsito daquela região, mediante estudo, logicamente, mas não podendo ser inferior ao determinado. Por fim, importante destacar também a necessidade de garantir o respeito ao princípio da inocência e da ampla defesa. Será uma foto meio seguro para saber se houve realmente uma infração de trânsito? Para haver mais segurança jurídica nesse sentido, poderia-se instalar em cada semáforo equipamento com fotossensor, um aparelho que demonstrasse com eficácia a diminuição de tempo de cada sinal, como os que já existem instalados em algumas vias de Poços de Caldas. Esses controladores de tempo de sinal mostrariam, através de um cronômetro, o tempo que resta de cada sinal, com o fim único de que os motoristas não fossem pegos de surpresa e, assim, não acabassem punidos, mesmo quando tivessem o firme propósito de obedecer às normas de trânsito. Tendo em vista que o objetivo principal dos sinais de trânsito é o de educar e de prevenir acidentes, sendo de fundamental importância para o motorista, saiba exatamente o quanto do sinal verde falta, principalmente diante da deficiência do tempo do amarelo. É imprescindível para não se pegar os motoristas desprevenidos e penalizá-los de forma desnecessária e injustamente, visando sempre educar e não meramente punir os usuários da via. Dentro desse contexto, é o presente para questionar, primeiro, qual o tempo de espera estipulado para os sinais amarelos localizados na Avenida João Pinheiro? Segundo, foi realizado estudo do tráfego daquela região para a instalação dos radares, visando o melhor fluxo da via? Caso positivo, favor enviar cópia. Terceiro, qual foi o número de infrações constatadas naquela via e sua periodicidade? Quarto, quais as principais infrações cometidas pelos usuários daquela via? Quinto, quais são os valores arrecadados através da aplicação de multas na Avenida João Pinheiro? Sexto,
A Jari está preparada para suportar, analisar e julgar os recursos que porventura vierem ser impetrados questionando a aplicação de tais multas? 7. Existe um planejamento para instalação de cronômetros nos semáforos instalados na Avenida João Pinheiro? 8. Este planejamento, de qual maneira e onde serão investidos os valores arrecadados oriundos das multas aplicadas naquela via? Nestes termos, pede e aguarda deferimento os vereadores Flávio Henrique Faria e Paulo Eustáquio de Souza. Agora sim eu coloco em discussão com a palavra o vereador Paulo Eustáquio. Senhora presidente, senhoras vereadoras, vereadora Maria José Escanciotti, quero cumprimentar aqui, senhora presidente, o ilustre vereador Luiz Carlos Pena e Silva, pelo também um compromisso do qual ele assumiu de primeira mão, logo que foram instalados os radares lá na Avenida João Pinheiro, porque nós estávamos preocupados. Nós pedimos questionamento, requerimento através do secretário, a respeito de licitação, procedimento, aferição dos radares. Mas o que está acontecendo, e hoje, não vamos culpar, senhora presidente, a administração do qual nós até enaltecemos o trabalho dele, lá na colocação, ele assumiu até então que outras administrações não haviam assumido, tá certo? Claro que mexe com alguém, principalmente com o político. Mas nós não podemos aceitar também o que está acontecendo, senhor presidente. Alguém querer tirar proveito, principalmente as pessoas do qual seriam notificados. Eles estão atribuindo, senhora presidente, ao vereador e ao chefe do executivo, correto? Vamos dizer assim, assumir aquele compromisso de tirar a multa. Eu tenho falado às pessoas do qual eu tenho me procurado, senhora presidente, que nós não temos competência. Eu trabalhei durante 30 anos na Polícia Militar, principalmente, foi um dos caras mais atuantes que houve na época. E até agora eu coloco, se alguém seguiu o meu exemplo. Eu sei porque aquela época era pior, entendeu? Porque mexia, né, com os adolescentes, do qual o filhinho de papai que dirigia, eu pegava no pé, enfim, e levava na casa do pai 1 a 2 vezes, o que deveria ser feito, mas como radares, por exemplo, não tem como. Mas hoje diminuiu lá o fluxo de veículos bastante, mas também foi muito benéfico, senhores vereadores, a colocação daquele semáforo. Mas por quê? Porque evitou atropelamentos, filhos que perdem os pais, mães que perdem também os filhos. Tem vereador com a palavra, por favor. Naquela localidade. E a gente fica feliz. O que temos é preparar o motorista até então, ou melhorar, Paulo Tadeu, líder, senhor prefeito, colocar o cronômetro naquele semáforo, para que evite que alguém, né, porque devido à velocidade, que não é muito 60 km por hora, mas não desenvolve essa velocidade. E seria 40 km por hora, que tem acontecido agora nas notificações, no amarelo, porque o prazo era curto, é curto, né, vamos dizer assim. Mas colocar lá, me parece que é boa intenção do senhor prefeito, do qual nós sentamos com ele ontem, questionamos isso, estava o senhor, vários vereadores da base, ele falou, senhora presidente, que vai colocar lá, a partir, liberar, me parece que a partir das 22 horas, até às 5 da manhã, para evitar como eles estão qualificando, de indústria de multa. E está certo, porque eu tenho sido procurado por vários infratores, correto? Inclusive, eu estou aqui, senhora presidente. Por favor, olha, eu peço silêncio, que tem vereador com a palavra. Eu estou aqui, senhora presidente, senhoras vereadoras, com um cidadão, um senhor há mais de 70 anos de idade, inclusive eu levei o conhecimento do chefe aqui do líder do senhor prefeito na data de ontem, e mostrei, inclusive, para o senhor prefeito, porque ele teve no meu gabinete, como teve outras pessoas, tem sido procurado por taxistas, que são meus amigos, e tem muitos amigos lá, correto? Inclusive tem uma que faz parte, que está aqui presente. Eu falei com ela, senhora presidente, senhoras vereadoras, que o vereador não tem competência para tirar multa. Não é a competência do vereador de legislar, nem tirar, nem o senhor prefeito. Ele pode ser enquadrado na improbidade administrativa. Agora, eu assumi um risco que está aqui, eles vieram me procurar. Falei, o vereador não tem competência, senhores vereadores, porque a filha dele mandou que me procurasse. A filha mandou, não, procura o Paulo Eustáquio. Ele que é meu amigo. Nós votamos nele, eu vou cobrar dele.
Como foi a data de hoje também, eu estava próximo ali à drogaria na Rua Assis Figueiredo, ali a Drogazil, e fui parado por uma senhora, dizendo o seguinte, que o filho dela havia ido para a faculdade e que havia sido multado. E na casa dela, ela não está trabalhando, o pai não está trabalhando e o filho também não está trabalhando. Eu falei, eu não tenho como resolver isso para a senhora. E nem tampouco o senhor prefeito. Porque isso não pode. É crime. É crime. De forma que nós podemos orientar as pessoas para fazer recurso. Procura as pessoas. Né? Mas o vereador não tem competência de agir livianamente nesse sentido. Eu não posso falar que eu vou tirar a multa. Eu trabalhei 30 anos na Polícia Militar. 30 anos, muito ligado aos delegados de polícia. E o compromisso que a gente tem da responsabilidade, do trabalho que a gente exerce. Mas nós não podemos deixar o que está acontecendo. Sei lá, o prefeito olhar com carinho, esse requerimento foi baseado para ver, porque tem um prazo para os infratores também entrar com recurso. Passou um determinado tempo, me parece que é 15 dias, que ele foi notificado, ele já tem que entrar com recurso, baseado na lei, tá certo? Os motoristas, principalmente da rodoviária, estão preocupados até no transitar na Avenida João Pinheiro. Então, mas me parece que é boa intenção do chefe do Executivo aumentar, inclusive, Paulo, para 4 minutos, né, que me parece que é 4 segundos, que está, me parece que em torno, o que a lei manda, está em torno de 2,5%. Correto? Não dá prazo. Aí eu dialogaram conosco ontem, dizendo que o carro adentrou dentro da faixa amarela e já é notificado. Mas o que me chama mais atenção, senhora presidente, senhores vereadores, que esse senhor aqui do qual está aqui, são 6 multas, 5 somente de um proprietário, foi somente no número, no 228, Paulo. 228, somente no número. Somente no número. E tem mais 2, que foi, um que é da filha, que é o mesmo número, e de outro cidadão, que inclusive é vereador ele me procurou também esse vereador. É o vereador Vicente lá de Botelhos, que também foi notificado. Eu expliquei para ele que, infelizmente, ele vai ter que fazer o recurso, procure ele de quem dê direito, a quem ele é amigo, ou tem, né? E ele vai entrar com recurso, sei lá, procurar um advogado, que o vereador não tem essa competência para legislar e tirar a multa, seja de qualquer cidadão. Eu deixo aqui, não adianta me procurar para me tirar a multa. Isso no passado também, se me procurar, Paulo, se é muito chegado ao delegado, vai lá na delegacia e tira o carro. Não, eu não posso. Eu não posso ser omisso às funções do qual eu estou exercendo. E, portanto, eu quero deixar claro, inclusive o vereador Flávio Henrique também, que falou, senhor Paulo, não, vamos fazer em nome da população, alguma coisa tem que ser feita. Né? Ele também vai explicar lá a situação, mas eu quero deixar lido o senhor prefeito, todos os vereadores, que foi uma medida benéfica, porque há muito tempo, quantos pais perderam os filhos e quantos filhos perderam os pais? Quantos aborramentos? Mas tem que ter um limite. E o limite do amarelo, ou alertar aos motoristas, não como está, assim, questão do verde, já entrar no vermelho, questão de 2 segundos, que não dá prazo. Agora, que entrou na faixa, como estão todos aqui, são notificados. E pior que é do mesmo proprietário, no mesmo número, eu estou em dúvida. Eu vou falar com ele, baseado na lei, ele vai entrar com recurso, ele tem um direito, né, de entrar com recurso, eu acho que é por isso essas medidas. Mas quero deixar claro que não temos competência, mais uma vez, de tirar a multa, seja ele de quem for. Eu acho que nós temos que orientar essas pessoas, os eleitores, que nos procuram, que se é de competência, pagam a multa, doeu no bolso, tem que pagar a multa. E não é de competência da gente tirar, ou sei lá, multa para si. E não pode, é crime. Só isso que eu queria falar. Muito obrigado. Vereador Lical. Senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado pelas palavras, Paulo Eustáquio. Estava ouvindo atentamente as suas palavras. Muitas coisas acontecem aqui em Poços, infelizmente, porque o Poder Legislativo não é ouvido. Quando colocaram os radares, nós pedimos, todos nós, não adianta ter mérito de um ou do outro, são méritos de todos, parabenizar a administração de ter colocado. Aí a gente vai analisando, porque tem que ter umas... Aí, quando vê, começou essas multas. Eu comentei, falei, isso aí é perigoso, porque 2,5 segundos, não tem condições dos carros passarem. Aí
agora aconteceu, dia 24 e 25, eles fizeram uma nova medição de tudo. Então, nós vamos ter uma oportunidade muito grande de ver o índice que vai cair. Porque do jeito que fizeram, sem estudo nenhum. E é um absurdo. Eu não consigo entender como é que pode uma cidade igual Poços de Caldas colocar os radares. Foi aferido os radares. Como é que eles esqueceram? Isso não é prefeito, não. É as pessoas que nos cercam. Esqueceram de fazer a medição dos semáforos? Por que não aferiram o semáforo no mesmo dia que aferiram os radares? Só agora, depois de ter essa quantidade de multas, que eles acordaram e falaram, não, vai passar para 4. A lei é clara, são 4 segundos. Agora está a polêmica aí, como o Paulo Eustáquio falou, não cabe nós, vereadores, não. Por isso que tem o Jari, foi nomeado o Jari, as pessoas fazem a sua defesa, apresenta lá. Não adianta nós, vereadores, ser procurados, falar, nós vamos ver o que nós vamos fazer. Nós não vamos fazer nada, porque o vereador não pode tirar multa. E também, um fato que a gente tinha cobrado, até o Paulo Eustáquio estava junto, a respeito do perigo da Avenida João Pinheiro, depois, à noite, na parte da noite. Aí nós, conversando com o prefeito ontem, o prefeito falou, a gente vai dar Eu recebi uma resposta, pedido de informação, que ia estudar. Aí agora o prefeito falou ontem que vai mudar. Daqui 15 dias. Eu falei, não, nós falamos para o prefeito, não tem 15 dias. Depois que aconteceu um assalto, aconteceu alguma coisa, não adianta. Então, ele nos garantiu que 10 dias, dia 10, terá mudado. Se ele tivesse ouvido determinadas pessoas, ouvido os vereadores dessa casa, não teria dado essa polêmica que o jeito está indo. Mas, infelizmente, o vereador pega a tribuna, faz o pedido de informação, fica no papel. Que nós estamos aqui, deixar bem claro, senhor presidente, é para somar com a população. Nós somos legítimos representantes da população. Então, aí está a polêmica, vamos ver o que vai acontecer, as ações estão lá, e vamos ver se consegue alguma pessoa tiver certo ou não. Porque as fotos foram tiradas, a filmagem tem, aí depende agora do Jari, que vai definir se está certo ou não. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos. Senhora presidente, nobres colegas, é um assunto do momento, né? Poços de Caldas tem esse momento de discussão das multas. Eu, ocupando a tribuna semana passada, falei também, outros colegas falaram. O objetivo dos radares é dar mais segurança, até uma forma de reeducar, né, certos motoristas que são imprudentes, às vezes até irresponsáveis. E a gente notou que, depois da implantação dos radares, em algumas outras avenidas, ruas de Poços de Caldas, o trânsito também estava mais comedido, mais seguro. E o que chama a atenção é que a maioria, 99% das infrações, foram por ultrapassar com o sinal vermelho, entre aspas, porque eu pude comprovar ao vivo e a cores na semana passada que estava com 2 segundos e pouco. Posteriormente, o tempo foi corrigido. Então, será que uma pessoa vem na João Pinheiro inteirinha, andando 50, 55, aí chega aqui, na famosa ponte do Mantiqueira, vai ultrapassar com o sinal vermelho? Essa quantidade, milhares de pessoas que foram alcançadas por essa irregularidade, na minha maneira de entender, porque ficou comprovado, nós comprovamos também na nossa programação na TV, que aqui no centro, os semáforos, eles têm, inclusive, temporizador. Eles têm lá o tempo que vai ficar no vermelho, no verde, no amarelo. E ali, principalmente na ponte do Jornal da Mantiqueira, que foi, eu acho que a maior incidência, estava com 2 segundos e pouco, 2:12, 2:28, estava uma bagunça total. Então, eu acredito que teremos aí uma avalanche de recursos, com toda a justiça,
Tem pessoas aí que receberam 4, 5 cartas. Correio, no final de semana passado, trabalhou só para entregar a multa, quase que exclusivamente para entregar essas notificações. Então, os colegas aí, Paulo Eustáquio, Farias, parabéns pelo pedido de informações. Eu me lembro do início também, quando o vereador Luiz Carlos apresentou requerimento, mas, sinceramente, não esperava que o radar, que foi tão bem recebido, pudesse gerar essa situação. Porque hoje tem muitas pessoas que estão aí, infelizmente, desempregadas. Tem um cidadão lá do Vale das Antas, parece que recebeu 20. É a informação que nós temos. O carteiro falou, só numa casa lá entregamos cerca de 20 notificações. Então é algo realmente desagradável. Demorou para corrigir. Agora, é estranho demais, né? É muito peculiar aí o fato das multas serem só pelo avanço do sinal nesse local aqui, né? Porque a gente vê, eu estou na João Pinheiro todo santo dia, né? Passando de carro, a pé, e a gente percebe que os veículos estão andando na velocidade ideal. Mas, embora, às vezes, um ou outro acho que esquece, ou, sei lá, está com muita pressa e acaba ultrapassando o limite. Mas cabe aí a quem de direito, né, responder. O que aconteceu? Por que foi implantado dessa forma? Né? Qual a razão? Porque eu tenho a impressão que se não tivesse essa falha, as multas seriam em pequenas quantidades, com certeza. Agora, como está comprovado, né, houve falha nos equipamentos. E aí, né, recursos e mais recursos vão surgir, com certeza. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Paulo Tadeu. Eu queria cumprimentar os vereadores autores desse requerimento, o professor Flávio e o professor Paulo Eustáquio, e também cumprimentar os vereadores que têm levantado essa questão aqui na casa já há algum tempo. O vereador Luiz Carlos, que talvez tenha sido o primeiro a se insurgir quanto a essa questão, o vereador Jonei, o vereador Sansão. Eu acho que vou cometer a injustiça de lembrar todos, mas certamente o Antônio Carlos já deve ter falado sobre isso e tal. O que eu queria dizer é o seguinte: o fundamental nesse processo é que a gente compreenda que existia uma forte pressão e uma forte demanda sobre a questão da segurança na Avenida João Pinheiro. Nós tínhamos na João Pinheiro acidentes gravíssimos, acidentes com morte, atropelamentos que muitos vereadores e vereadoras levantaram-se aqui para lamentar profundamente as tragédias que vitimaram famílias de Poços de Caldas. E então a colocação dos semáforos, de certo modo, ela tem a contribuição dessa casa, e não é dessa legislatura. Com certeza outras legislaturas já se ocuparam dessa questão. E não é muito fácil, se nós perdermos um tempo para estudar como é que se deram outras experiências de implantação de radares em outras cidades, nós vamos ver que o início é sempre complicado, é sempre tumultuado, né? Nós tivemos oportunidade mesmo ontem de discutir que na implantação de 35 radares em Jundiaí, que é uma cidade maior, mas são 35 radares, o número de multas foi de 1.000 por radar. E lá por excesso de velocidade, né? E aqui nós temos 12 radares, o que dá aí uma média de 220, 230 multas por radar, na média. Agora, o vereador Antônio Carlos mencionou aqui que ele observa muito a João Pinheiro, até por dever de ofício, né? E a João Pinheiro, a partir do momento que ela passou a ter a terceira faixa, nós observamos um
um maior cuidado pela grande maioria dos motoristas e das motoristas em relação à velocidade, porque ficou difícil você desenvolver velocidades superiores a 50, 60 quilômetros lá. Eu, particularmente, não andava e não ando a 60 quilômetros na João Pinheiro. Eu não sinto segurança nem em 60 km por hora, porque ela é uma via estreita, as faixas são estreitas. Então, era de se esperar que a maioria das multas não fosse, de fato, por excesso de velocidade. Agora, nós temos ali, senhores vereadores, senhoras vereadoras, uma passagem da ordem de 1 milhão e 200 mil veículos por mês na João Pinheiro. Né, vamos chamar de viagens, né? Porque tem veículo que passa 20 vezes por dia. Então, nós temos ali mais ou menos 1 milhão e 200 mil viagens por mês. E nós temos um número elevado do ponto de vista quantitativo de multas, 2.700 multas, mas do ponto de vista estatístico, bastante reduzida. O que demonstra que a maioria, a grande maioria, a massiva maioria dos vereadores compreendeu o processo da Avenida João Pinheiro. Agora, o que é importante ficar claro é o seguinte, é que, embora cause desconforto, cause constrangimento, o recurso é um direito natural do cidadão que foi notificado e multado. Né? Legal, mais do que natural. Na época que a humanidade discutiu o direito natural, não existia nem veículo nem radar, tá certo, o vereador Antônio Carlos? Um direito legal. O recurso é um direito de todos. E aí é preciso que as pessoas entendam que esses recursos vão ser julgados com a maior parcimônia, com a maior isenção. Porque o fundamento da colocação dos radares é o ordenamento da avenida, é dar segurança à população, não é multar, não é arrecadar. Porque se fosse isso, poderíamos trabalhar com 40 km por hora, 45 km por hora, como em algumas cidades a gente vê, anda numa avenida 50, de repente vira 70, depois volta a 50. Isso confunde o motorista que frequentemente é multado. Então não há, nesse objetivo, nessa implantação, nenhum propósito de se arrumar mais uma fonte de receita. Até porque, também estudando as experiências de outras cidades, é fácil observar que a partir do 2º mês, do 3º mês, do 4º mês, as multas caem exponencialmente, porque as pessoas percebem que o sistema funciona, que o equipamento funciona e que ela vai ser multada. Né? As distorções que houveram, certamente serão tratadas como distorções. Né? Os recursos que serão apresentados e serão julgados com equilíbrio. Agora, eu quero dizer também que o vereador Paulo Eustáquio chama atenção para uma questão aqui. Nós, vereadores, todos nós, sem nenhuma exceção, nós temos responsabilidade nas políticas públicas que são implantadas. Nós não podemos cobrar o ordenamento do trânsito na cidade e depois buscar qualquer tipo de benefício a partir do ordenamento do trânsito, para os nossos mandatos ou para as nossas pretensões. Porque é muito clara essa questão. A interferência de agente público para discutir se pode retirar ou não retirar a multa, aliás, não é só internamente a Câmara, porque esse é papel nosso lá fora também, pode sim ser considerado um crime de improbidade. Pode sim ser tratado como crime de improbidade. O cidadão pode ser orientado a apresentar o recurso, sabendo que ele vai ser tratado com parcimônia e com equilíbrio. Assumir compromissos de retirar a multa, além de temerário, é absolutamente inaceitável. Com a palavra o vereador Flávio Faria. Vereadora Regina, eu queria cumprimentar o vereador Paulo Eustáquio, né, que a gente, como todos os vereadores aqui, foram muito solicitados em relação às questões das infrações na Avenida João Pinheiro. Cumprimentar também os vereadores que manifestaram anteriormente essa preocupação. O vereador Luiz Carlos, de fato, manteve aí uma preocupação muito grande em relação ao número de acidentes que vinham ocorrendo na Avenida João Pinheiro. Eu até manifestei
antes de começar a sessão, com alguns vereadores, as pessoas que nos procuraram manifestaram claramente e reconheceram que o radar foi um instrumento importante no sentido de conter os acidentes, inclusive graves, que vinham acontecendo na Avenida João Pinheiro, mas, por outro lado, há uma preocupação muito grande, uma manifestação muito grande por parte das pessoas que transitam ali e que foram aí, receberam várias notificações. O vereador Paulo Eustáquio tem várias aí que foram entregues a ele, como outros vereadores também foram procurados. E é claro que o vereador manifestou de uma forma muito precisa e muito pontual. Nós não temos aí o poder, em momento algum, de fazer uma gerência dentro dessa questão das multas, mas o nosso papel aqui é buscar, junto ao Executivo, as ações que estão sendo tomadas, inclusive em relação a Jari, que foi manifestada pelo vereador Luiz Carlos, onde nós sabemos que, aparentemente, vai se ter um número expressivo de pessoas buscando aí, junto ao Jari, justificar as notificações que receberam. Então, há uma preocupação, e nós manifestamos isso no requerimento, em relação à capacidade operacional da Junta Administrativa de julgar essas notificações, no sentido de dar resposta a contento do prazo estabelecido pela lei. Ao mesmo tempo, uma questão que também foi solicitada, inclusive por pessoas que não manifestaram, que é disponibilizar nos sinais da João Pinheiro um cronômetro, vereador Luiz Carlos, no sentido que se possa permitir que as pessoas que estejam ali transitando na Avenida João Pinheiro possa se organizar dentro de um prazo mais tranquilo em relação ao semáforo amarelo e vermelho. Então, é algo muito importante. Entre outras questões, inclusive a aplicação desses recursos que serão oferidos aí em relação aí às notificações e depois às multas na Avenida João Pinheiro. Então, são preocupações que nós pontuamos aqui, no sentido de buscar uma resposta à população que nos procuraram. É o papel do Poder Legislativo, sem dúvida alguma. Então, nós precisamos esclarecer essas questões e esse requerimento vai no sentido de buscar, né, vereador Paulo Eustáquio? Buscar esclarecimento para que a população possa ter mais informações em relação à questão aí das multas. Primeiro, agora, as notificações, que, porventura, posteriormente ao julgamento, se tornarão multas aí em relação que foram efetuados, que é um número expressivo na Avenida João Pinheiro. Então, a gente precisa ter esse diagnóstico para até se posicionar de uma forma mais precisa, mais pontual, com a população do nosso município que nos procurou e está solicitando aí esclarecimento. Muito obrigado, vereador. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. Voto de congratulações ao primeiro sargento Lino Venigno Bezerra, comandante do TG 0421, pela promoção a subtenente do Exército Brasileiro. Autoria do vereador Paulo Eustáquio. Em discussão? Em votação? Flávio Lical ausentes. Requerimento aprovado por 12 votos. 449. Pedido de informações sobre melhoria nos pontos críticos do trânsito. Autoria do vereador Paulo Tadeu. Em discussão? Em votação? Vereador Luiz Carlos e Flávio continuam ausentes. Requerimento aprovado por 12 votos.
450. Votos de congratulações ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, pelo Dia Nacional do Bombeiro e à 2ª Companhia de Bombeiros Militar, pelo seu 40º aniversário de instalação em nossa cidade, a ser comemorado no dia 30 de junho de 2015. Autoria do vereador Paulo Eustáquio. A leitura, a pedido do vereador autor, Paulo Eustáquio. Paulo Eustáquio de Souza, vereador que subscreve, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência e do colento plenário para requerer, nos termos regimentais, a remessa de votos de congratulações ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais pelo Dia Nacional do Bombeiro Militar, data inclusive que se comemora 104º aniversário de criação do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Minas Gerais e também a 2ª Companhia Independente pelos seus 40 anos de sua instalação em nossa cidade. A profissão de bombeiro é muito bonita e significante e deveria ser mais valorizada, pois colocam suas vidas em perigo para salvar a vida de outras pessoas. Além de servirem para apagar fogo, esses profissionais são preparados para fazer resgates de pessoas que correm risco de perder a vida, socorrer animais em situações difíceis, asfixia, tentativa de suicídio, afogamentos e traumas em acidentes, desaparecimentos em florestas e matas, etc. Inclusive atendimento de parturientes que estão na iminência de darem à luz. Fazem ainda a fiscalização em empresas, garantindo condições de primeiros atendimentos em caso de incêndios, onde as mesmas devem manter extintores cheios e oferecer equipamentos de segurança aos funcionários. Os bombeiros também desenvolvem projetos sociais educativos, levando para as escolas orientações a jovens e crianças sobre formas de evitar acidentes, cuidados em represas, piscinas e praias, cuidados com álcool e fogo, acidentes em brincadeiras, não mexer nem em produtos de limpeza, não ingerir remédios sem orientação de pessoas adultas, dentre várias outras. Além desses, mostram o quanto é importante ter atitudes corretas enquanto cidadãos, como manter ordem de nossas cidades, respeitar as leis e cumprir com nossas obrigações. Esse trabalho é muito importante, pois através da prevenção levam para os estudantes orientações que podem evitar acidentes, tornando-os mais responsáveis em suas atitudes. Assim sendo, nada mais justo de que seja consignado por essa Câmara Legislativa votos de merecida congratulações a tão nobre profissão, felicitando o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais pelo seu 104º aniversário de sua criação e também a 2ª Companhia Independente pela passagem de 40 anos de sua instalação nessa cidade, cuja atuação é de vital importância para os munícipes. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Paulo Eustáquio de Souza. Em discussão? Com a palavra o vereador Paulo Eustáquio. Senhora presidente, senhores vereadores, não poderia deixar passar, senhora presidente, senhores vereadores, essa data tão significante, principalmente para o homem de fogo, o homem do fogo, que é chamado bombeiro, pelo relevante serviço que eles têm prestado a toda Minas Gerais e principalmente nas cidades de Poços de Caldas. Os seus trabalhos são reconhecidos por toda a população, né? Inclusive da nossa cidade, são bastante elogiados. E outra coisa, não poderia deixar de, hoje, 40 anos de existência da instalação da Companhia de Bombeiros na nossa cidade, é muito, né, significativo, porque a corporação presta relevante serviço, bastante para a cidade e para a cidade vizinha. E hoje, aproveitando, gostaria que todos os vereadores, se quiser, fiquem à vontade para assinar, não somente desse vereador, e fazer de minuto o compromisso da data de hoje, hoje no Senacom, no Salão Vermelho, que vai ser foi convidado por todos os vereadores, uma homenagem a toda a corporação que está lá hoje, perante toda a sociedade, aqui próximo à Câmara Municipal, a partir das 19 horas, o comandante pediu que eu levasse esse convite a todos os vereadores, apesar que todos receberam, mas que pudesse marcar a presença lá após a nossa sessão. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, apenas para parabenizar o nobre colega Paulo Eustáquio pelo requerimento, né? E 40 anos, eu queria apenas reverenciar aqui
a memória de um amigo, um colega radialista, Eduardo Paiva, que naqueles tempos, com o microfone da Rádio Cultura, ele que apresentava o programa Plantão Policial, ele foi um dos grandes lutadores, né, pela implantação dos bombeiros em Poços de Caldas. Era realmente incansável a sua luta. Era bonita a luta. Eu me lembro, porque na época, como toda a cidade, era ouvinte também dos programas do Eduardo Paiva, que infelizmente faleceu no dia 11 de julho de 1981. No próximo dia 11, serão 34 anos, né, do falecimento de Eduardo Paiva. Mas ele teve, na verdade, deu uma grande contribuição para que hoje Poços de Caldas comemorasse 40 anos. E a gente lembra com saudade, né, porque era realmente um guerreiro do rádio em prol da população de Poços de Caldas. E hoje a nossa expectativa é que perdão, a companhia se transforme em batalhão, né, que é uma luta. Eu sou também um defensor, como outros colegas aqui, Paulo Eustáquio e outros mais, e tomara que a gente possa ter a alegria de ver essa promoção ainda mais, né, da nossa cidade. Parabéns aos bombeiros. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. 451. Convite para que o novo comandante da 18ª Região da Polícia Militar, Coronel PM Ricardo Garcia Machado, possa comparecer à Câmara Municipal em data a ser agendada para expor seu novo plano de trabalho sobre a segurança no município de Poços de Caldas. Autoria do vereador Tiago Avelanha e do vereador Paulo Eustáquio. Em discussão. Com a palavra, o vereador Tiago Avelanha. Senhor presidente, apenas para deixar à vontade aí aos outros vereadores que quiserem também participar do convite, democratizar aí as assinaturas, já que é uma prática comum dessa casa, que receba o comandante através de um convite oficial, para que ele possa vir expor aí seu plano de trabalho, suas intenções, como pretende agir no nosso município. Então, que os nobres colegas vereadores fiquem à vontade para assinar junto o convite, junto comigo, Paulo Eustáquio. Obrigado. Tá. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. 452. Votos de congratulações ao Rotary Club de Poços de Caldas, distrito 4560, pela posse do Conselho Diretor, ano rotário 2015-2016. Autoria da vereadora Maria José. Em discussão? Em votação? Requerimento aprovado por 14 votos. 453. Pedido de informações sobre a construção de um abrigo para cães na região do bairro São José. Autoria do vereador Antônio Carlos e Tiago Avelanha. Em discussão, com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, a continuidade de busca de informações a respeito de um assunto que é um tanto quanto polêmico. Nós falamos sobre isso aqui na tribuna. O vereador Tiago Avelanha já tinha também informações sobre o mesmo caso, quando nós apresentamos um requerimento. Demorou até um pouco mais para recebermos a resposta sobre esse polêmico abrigo para cães. A matéria que foi... Por favor, senhores,
motivo Vereador de com a palavra. reportagem aí na imprensa, a família da senhora Maria Nelly Junqueira Cobra nos apresentou documentos, inclusive uma notificação de agosto do ano passado, notificação extrajudicial da família para a prefeitura, contestando o uso irregular da área para a construção do abrigo, dizendo que eles têm uma documentação dando conta de que a área é particular, é dessa família, da senhora Maria Nelly. Então, eu estava até vendo hoje uma reportagem, a prefeitura está construindo um abrigo para animais de grande porte perto do CCZ. Mas por que já não fez o abrigo para cães também lá perto do CCZ? Que provocou tanta discussão na época, envolvendo até um vereador, né, colega nosso aqui na oportunidade. A população do bairro São José não viu com simpatia. Eu vejo com simpatia um abrigo para cães, porque a situação, infelizmente, em Poços de Caldas está preocupante. Mas então é essa, juntamente com o vereador Tiago Cavelan, a situação nós estamos aí encaminhando para dar sequência na busca de informações, para que a prefeitura informe a essa casa o que de fato há de verdade nesse caso. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Tiago Cavelan. Senhor presidente, nobres colegas, apenas para deixar registrado aqui que esse pedido de informações, ele se deu após algumas tentativas de buscar esse entendimento junto aos secretários, informalmente. Então, várias reuniões foram feitas com o Dalmo, procurador do município, pessoa pela qual tenho um grande carinho, com o Rodrigo, secretário de Planejamento, secretário que também respeito muito pela competência, mas que dessa vez não contribuíram com o caso, não responderam. E essas reuniões já aconteceram aí há mais de mês, deixando a família, como bem colocou o vereador Antônio Carlos aqui, aflita por resposta. Então, através de um requerimento que provavelmente será aprovado por essa casa, eles vão passar, então, aí até prazo para que se pronunciem oficialmente ao Poder Legislativo. Obrigado. Com a palavra, o vereador Flávio Faria. Só para fazer um comentário em relação a essa manifestação aí, a população do bairro São José, em momento algum, foi contra a construção. Havia uma preocupação do impacto que isso traria para a comunidade e, por esse motivo, foi solicitado uma vontade. Uma parte, vereador Antônio Carlos. Eu disse que não foi visto com simpatia, correto? Esse é o termo que eu usei aqui. Então, né, na verdade, houve uma certa rejeição, mas não foi visto com simpatia, foi o termo que eu usei. Muito obrigado. Então, só para concluir esse esclarecimento, então que se teve aí uma preocupação de se manifestar aí em relação à construção e o impacto que poderia trazer para aquela comunidade, mas em momento algum houve aí, por parte dos moradores, por parte da presidência de bairro, por parte das pessoas ali que se envolveram na discussão, em momento algum houve alguma campanha ou alguma um foco, um objetivo para tentar inviabilizar alguma ação para os animais. Isso não aconteceu em hipótese alguma, pelo contrário, né? Só havia uma preocupação, e isso foi manifestado na época para o representante do Executivo, a preocupação em relação do impacto que traria para o entorno daquela comunidade do bairro São José. Só para questão de esclarecimento. Obrigado. Em votação. Vereador Paulo Eustáquio está ausente. Requerimento aprovado por 13 votos. 454. Pedido de informações sobre a cobrança de multas na Avenida João Pinheiro para os veículos da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, SAMU, SUAP e demais corporações. Autoria do vereador Luiz Carlos. Leitura. A leitura a pedido do vereador Tiago Cavelan. Depois da implantação do sistema de radares na Avenida João Pinheiro, iniciativa de grande importância para o município, verificou-se que nem os carros das corporações como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, SAMU, SUAP, entre outros, têm sido poupados das multas. Diante do exposto, este vereador indaga: primeiro, como será o procedimento de cobranças de multas no referido local para veículos de corporações, como o caso da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, SAMU, SUAP e outros? Justifica-se o presente requerimento
A preocupação deste vereador, pois vem recebendo várias reclamações sobre a incidência de autuações para este tipo de veículo, que na maioria das vezes, atendendo casos de urgência, não pararam nos semáforos. Cabe à administração esclarecer qual procedimento será adotado para a isenção dessas multas para os veículos dessas corporações. Pede e espera deferimento o vereador Luiz Carlos Pena e Silva. Em discussão, com a palavra o vereador Paulo Tadeu. Eu entendo que a preocupação do vereador é muito pertinente, é muito correta, né? Porque, na verdade, é preciso que essa casa tenha clareza quanto ao comportamento das notificações em relação aos carros oficiais. Eu imagino que deva haver o registro, mas não o processamento. Mas isso eu imagino, né? Então, por isso, o pedido de informação do vereador Luiz Carlos vem num momento muito apropriado para que a gente possa ter clareza sobre esse processamento. Com a palavra, vereador? Vereador Paulo Eustáquio. Não, senhor. Não. Não? A senhora presidente, não. Realmente eu quero até parabenizar o requerimento do Luiz Carlos Pena e Silva, essa preocupação das viaturas, né, dos carros oficiais. Aqui, inclusive, dá de encontro, né, eu acho que tem um pedido de informação aqui do ilustre vereador Antônio Carlos Pereira, de um veículo que trafegava em alta velocidade. Esse aqui tem que pagar e cobrar do motorista, porque não é admitido o motorista, suponhamos, né, com o carro oficial fazer, e aqui está escrito, que vai ler na íntegra aí no próximo, né, o carro de polícia, né, ambulância, às vezes tem prioridade, mas Deus que esteja com a sirene ligada e realmente prestando socorro, que muitos usam ambulância e tudo, que eu tenho conhecimento, e sem estar com o paciente, né, dentro das viaturas. Está de parabéns o vereador Luiz Carlos Pena, e também cumprimento o vereador Antônio Carlos Pereira, que em seguida vai ser lido o requerimento dele. Deve tirar do motorista essa multa por excesso de velocidade. Muito obrigado. Em votação. Não deu tempo. Requerimento aprovado por 14 votos. 455. Pedido de informações sobre um veículo oficial que pertence ao Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, que estaria trafegando em alta velocidade no bairro Bortolã. Autoria do vereador Antônio Carlos. A leitura a pedido do vereador Tiago Cavelan e do vereador Rogério Andrade. Causou repercussão o fato de que um veículo oficial estaria trafegando em alta velocidade no Bortolã por volta das 17 horas e 40 minutos no domingo, dia 14 de junho. O referido veículo de placa PVA 5312 pertence ao Departamento Municipal de Água e Esgoto e tem o número 98. Ao mesmo tempo, este vereador recebeu denúncias de uso indevido de veículos do DEMAI nos finais de semana. Dessa forma, este vereador apresenta os seguintes questionamentos. Quem estava conduzindo veículos Onix, placas PVA 5312 no domingo, dia 14 de junho? Segundo consta, em alta velocidade. Qual a justificativa para a utilização do referido veículo num domingo à tarde? Este veículo já foi multado alguma vez? Apresentar documentos e justificativas. Segundo, quem é o servidor responsável pelo setor de transporte do DEMAI? Como é feito o controle diário do uso de viaturas e veículos do DEMAI? Terceiro, quantos veículos estão atualmente à disposição da diretoria do DEMAI? Relacionar os mesmos com modelos, cores e placas. Em que datas os veículos à disposição da diretoria foram utilizados nos finais de semana? Justificar as possíveis viagens realizadas e informar quais servidores utilizam os mesmos. Quinto, quais veículos do DEMAI foram multados de janeiro de 2014 a 30 de junho de 2015? Apresentar cópia das mesmas. Sexto, quais veículos do DEMAI receberam insufilme? Justificar. Sétimo, quais veículos do DEMAI fundiram o motor nos últimos 30 meses?
justificar informando quem era o condutor em caso de o fato ter ocorrido. Justifica-se o presente requerimento para que se possa receber informações oficiais da utilização de veículos do DEMAI e, assim, confirmar ou não o uso de veículos do DEMAI nos finais de semana, e também a existência ou não de abuso na utilização dos mesmos. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Antônio Carlos Pereira. Em discussão, com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhora presidente, nobres colegas, nós vimos aí através do Jornal de Poços, né, a informação, recebemos, outros colegas também devem ter lido essa nota, de que esse veículo estaria, uma pessoa viu em alta velocidade, de acordo com o relatado aí pelo requerimento. E, posteriormente, nós recebemos denúncias de que veículos têm sido utilizados aos finais de semana para viagens por parte de integrantes do DEMAI. Que tem veículo que tem a película, né, de insufilme, eu não sei porquê, veículo oficial, eu acredito que não deveria ter, eu acho que, não sei qual a razão, né, de ter né. Teve também uma denúncia de que ao determinado veículo do DEMAI, há sempre a troca daquele decalque que identifica o departamento, vive sendo trocado. Então é um momento para a gente ver, porque essas denúncias são de pessoas que têm conhecimento de fatos que foram relatados para nós. Então, está aí o requerimento, nós esperamos que possamos ter, né, os devidos esclarecimentos. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. (456). Pedido de informações sobre os lotes populares dos loteamentos Jardim Esperança e Vila Matilde. Autoria do vereador Antônio Carlos. Leitura, pedido do vereador Luiz Carlos. O último ano da administração passada, foram entregues vários lotes populares nos bairros Jardim Esperança e Vila Matilde. A maioria deles ainda não recebeu nenhuma edificação e, dessa forma, este vereador apresenta os seguintes questionamentos. Primeiro, quantos lotes foram entregues pela administração passada nos bairros Jardim Esperança e Vila Matilde? Segundo, em quais lotes foram construídas casas? Qual a situação legal das pessoas que ganharam o terreno e ainda não iniciaram suas construções? Terceiro, quantos lotes foram devolvidos para o município, com ou sem benfeitorias? Existe previsão de realização de leilão dos referidos lotes? Quarto, a atual administração contratou o SOS para trabalhar junto ao Plano Municipal de Habitação, informar os valores pagos à entidade, bem como o tempo de duração do contrato e o tipo de serviço realizado pela instituição. Justifica-se o presente requerimento. O assunto habitação popular é sempre um tema de grande interesse por parte da nossa população. São milhares de pessoas na fila esperando pela realização do sonho da casa própria. Justifica-se o presente requerimento, uma vez que o assunto habitação popular é sempre um tema de grande interesse por parte de nossa população. Acho que repetiu aqui. A atual administração realizou inúmeras reuniões com os inscritos que esperavam por medidas que pudessem facilitar a construção de casas nos loteamentos Jardim Esperança e Vila Matilde. Outra situação que precisa dos devidos esclarecimentos é a contratação do SOS pela Prefeitura de Poços de Caldas. Assim sendo, o requerimento está plenamente justificado devido à importância do termo habitação popular. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Antônio Carlos Pereira. Em discussão, é a palavra do vereador Antônio Carlos. Senhora presidente, nobres colegas,
eu, juntamente com o vereador Luiz Carlos, né, em 89, a gente começava aqui a nossa caminhada. Depois, um pouco mais, veio o vereador Paulo Eustáquio, e outros colegas já estão aqui também há algum tempo. A gente se lembra de uma época em que lotes eram doados e as pessoas logo iniciavam as construções. Tinha até tem na lei um prazo determinado para que isso aconteça, porque senão fica lá o terreno abandonado, mato e tudo mais. E por isso surgiram bairros, loteamentos como Maria Imaculada, Nova Aurora, Esperança, São Sebastião. Atualmente, a situação é inversa. Os lotes foram entregues em 2012 e parece que nada acontece. No ano de 2013, a Prefeitura, através da Secretaria de Promoção Social, realizou diversas reuniões com esses que foram sorteados com lotes. Tentou-se contratar a Adeslago, que viria para Poços de Caldas, para desenvolver um novo modelo de financiamento. Na oportunidade, nós apresentamos um requerimento questionando a forma como essa ONG, Adeslago, não sei o que ela poderia trazer de tão grandioso para Poços de Caldas, a forma como ela foi contratada, de maneira totalmente irregular. A verdade é que, de acordo com o próprio posicionamento do Executivo, a Adeslago não recebeu um tostão sequer, R$1 sequer, da Prefeitura de Poços de Caldas. Até aí, tudo bem. Posteriormente, e a Adeslago fez algumas reuniões, a senhora secretária fez reuniões, né? Teve vereador aqui que participou das reuniões, as pessoas iam lá, depois nada aconteceu e há um certo desânimo, né? Porque tem muitas pessoas que ganharam lotes, não tem condição de construir. Né? E agora com dificuldade ainda maior de financiamento, Caixa Econômica Federal dificultando, a situação foi ficando difícil. No passado, conforme me referi, a Prefeitura, bons tempos, né, oferecia uma cesta básica de material de construção. No começo era uma cesta básica muito bem surtida de material de construção. Depois foram diminuindo as quantidades, né, de itens. Mas a verdade é que não andou, né, esse processo está parado. E não sei se a lei está sendo cumprida, se as pessoas devolveram os lotes, se esses lotes serão novamente sorteados para pessoas que possam, de repente, construir, edificar. Né? O fato que nós estamos questionando também, nada contra o SOS é uma entidade das mais importantes de Poços de Caldas, mas qual foi a finalidade da contratação do SOS? Será que ele fez o trabalho que a Adeslago faria? Quais os valores gastos nessa contratação? Como é que anda essa situação? O que de fato vai acontecer? Porque, volto a repetir, quando da implantação do plano de habitação, as pessoas que ganhavam lotes tinham um prazo para começar a construir, para fazer a base, para edificar, e isso não sei se está sendo exigido ainda, né? E os terrenos, muitos, estão abandonados, cheios de mato e tudo mais. Então, é essa a nossa preocupação. Muito obrigado pela atenção. Em votação. Requerimento aprovado. De tarifa de energia elétrica. Autoria do vereador Luiz Carlos. A leitura a pedido do vereador Pastor Valdir Sementili e o vereador José Maria Siqueira, vereador Lical também. A leitura.
Conforme denúncia e possível relação de várias empresas inadimplentes com o pagamento de conta de energia elétrica e buscando esclarecer alguns fatos, este vereador indaga: primeiro, quais empresas de Poços de Caldas se encontram em débito com suas contas de energia elétrica? Segundo, a DEMED negativou junto ao Serasa as empresas em questão? Se afirmativa, a resposta relacionar a empresas negativadas. Terceiro, houve corte de fornecimento de energia elétrica de alguma empresa inadimplente? Se afirmativa, a resposta relacionar quantos e para quais empresas houve a interrupção. Justifica-se o presente requerimento a preocupação deste vereador em relação ao fato de que é dever desta casa cobrar e fiscalizar a administração sobre questões que acontecem no nosso município e também em suas autarquias. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Luiz Carlos Pena e Silva. Com a palavra, em discussão, com a palavra o vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, até nesse pedido de informação faltou complementar uma coisa, vou fazer posteriormente, semana que vem. A minha preocupação é para mostrar para os companheiros a situação que está se encontrando Poços de Caldas a respeito das indústrias, as dificuldades que eles estão passando pela conta de energia. A gente tem noção de saber quais são as empresas, se a empresa está em débito com a iluminação é porque está numa situação difícil. E eu depois vou complementar na semana que vem para saber todos, a população inteirinha de Poços de Caldas está em débito, para a gente ter uma noção de ver como as pessoas, não quero saber nome, não quero prejudicar ninguém, só para a gente mostrar, para a gente sentir que nós somos representantes do povo e ver a situação que está se encontrando no país hoje. Então, a gente é preocupante. Chegando a essa resposta, eu vou pedir um apoio de todos os companheiros para a gente analisar e ver a situação que se encontra. Muito obrigado. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. Expediente de terceiros. Ofícios. Advocacia Freitas e Podestá encaminha para conhecimento e providências cabíveis petição formulada por servidores públicos municipais lotados na UPA, relatando a indisposição quanto à ilegal decisão de alteração da jornada de trabalho para turno de revezamento de 12 por 36 horas. A leitura, a pedido do vereador Joaquim. Não é muito. Pedido do vereador. Márcio Luiz de Souza Alves, José Carlos Pizarro Borges, Carina Bauer Junqueira, Carlos Roberto Ambrogi Bernardes, Cristina Helena Garcia de Aguiar Siqueira, Sagan Caori, Elieber Figueiredo da Cunha, Elder Aloísio Lopes, Mário Damasceno Ferreira, Ricardo Mani, Dulcelina Xavier, Pedro Paula Souza Campos, Guimarães de Castro. Servidores públicos municipais lotados atualmente na UPA, vêm muito respeitosamente por seu advogado, constituído nos autos da reclamação trabalhista número 010782132015 5030003, informar a esta Casa de Leis que protocolizaram nesta data a petição em anexo endereçada ao senhor prefeito municipal, relatando a indisposição quanto à ilegal decisão de alterar a jornada de trabalho para o turno de revezamento 12 por 36, contrário ao entendimento escritos na LCM 6806, conforme se pode aferir no anexo. Como se mostra a invasão de poderes do Poder Executivo em alterar as regras do contrato de trabalho com seus servidores, sem a intervenção da Câmara Municipal, afastando-se da interdependência dos poderes instituídos por Montesquieu e constantes na Carta Magna, leva-se ao conhecimento para as providências que esta Casa Legislativa entender aplicáveis. Nestes termos, pede e espera deferimento Paulo Celso Podestá, assina o requerimento.
Encaminhou também a cópia enviada ao senhor prefeito. Está à disposição de todos os senhores vereadores, vereadora, mas eu encaminho às comissões pertinentes. Ministério da Educação informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, no valor de R$ 361.338. Exato. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. Emater, Minas Gerais, informa que o senhor William Guilherme de Araújo assumiu a gerência regional da Emater MG em Guaxupé. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. Convite, Senai Fieng, solenidade de entrega de certificados de conclusão dos cursos técnicos e de aprendizagem industrial, dia 3 de julho, às 19 horas, na quadra do Colégio Jesus Maria José. Acabou? Então, não havendo mais? Nada mais consta, senhor presidente. Intervalo regimental, 15 minutos.